A santa paz de Deus, meus queridos irmãos e irmãs desse canal. Irmãos, convido a você a ouvir juntos esse testemunho, irmãos. Um belo testemunho. Postei para que todos os irmãos venham ouvir e sentir a comunhão. Deus abençoe, meus irmãos. Compartilhe esse canal. Se inscreva nesse canal. Venha fazer parte dessa família. Deus abençoe a todos. A paz de Deus. Esse milagre, eu considero um milagre que Deus fez, porque tudo que Deus faz é um milagre. Eu nunca contei essa obra para ninguém. Mas eu estou aqui na comunhão, irmãos, porque a Irmandade já conhece eu, né? Vivo em cima de uma cama, já vai fazer 6 anos, agora é dia 2 de fevereiro. E essa obra aconteceu, irmão, em dezembro de 2018. Eu sofri um acidente no dia 2019, em fevereiro. E essa obra foi em dezembro. Eu estava construindo a casa do meu filho, lá na cidade de Ibitinga. E eu congregando, irmão, e o irmão sabe como é que é interior, né? Quando chega alguém de fora, irmão, de São Paulo, eles têm o prazer que você conta a obra, até mesmo atender culto, ler palavra, mas atender culto e ler palavra não é comigo, irmão. Não é porque não é meu dom. Eu atendi reunião de enfermo de 15 anos e meio. Fui da administração, 18 anos. Fui porteiro, 16 anos. Trabalhei bastante na obra de Deus. Mas eu nunca saí, irmãos, para viajar. Nunca teve esse prazer de querer atender culto, ler palavra. Não, irmão. A não ser que Deus convidasse, aí era diferente. E eu congregava muito em Bitinga, que meu filho me levava, né? E isso antes do acidente, viu, irmão? Um mês mais ou menos, 1 mês e meio antes do acidente. Então tinha muitos irmãos, né, que eu via falar, que eu contava as obras, irmão, e eles iam esparramando, né, ia falando um para o outro congregava em outra cidade e falava, lá em Bitinga tem o irmão Zé Luiz, tem bastante obra bonita. E assim, irmão, vinha pessoas, ministério de outra cidade, me buscar para congregar, e eu congreguei em várias cidades da região de Bitinga. E uma das cidades, irmão, até o diácono, Deus recolheu ele lá de Bitinga, né? Na epidemia, né, irmão? Deus recolheu ele. Mas era um caro servo de Deus. Ele falou, irmão Zé Luiz, eu vou te levar você para congregar num lugar aí, numa cidade. Eu falei, vamos, irmão. Foi eu, ele, mais um irmão, que era diácono também. 2 diáconos e eu. Ele me levou na cidade, irmão, congregou, e ele já tinha avisado o ministério de lá que ia me levar para congregar lá, nessa cidade. É uma cidade, assim, grande, irmão. É uma cidade antiga. Meu pai até foi criado nessa cidade. E, irmão, quando nós chegamos na igreja, irmão, a igreja estava lotada demais. Aí o diácono que me levou, ele era cunhado do diácono da Central. Na época, a esposa do diácono da Central, ele era irmã da esposa dele. O diácono que me levou era irmão da esposa do irmão diácono da cidade. E ali me colocaram no banco do ministério, sentei, era grande o banco.
Mas eu já estava preocupado, irmão, que eles iam me oferecer para me atender culto. E eu, irmão, esse dom eu não tenho. A não ser que Deus me dê mesmo, mas eu não levanto de qualquer maneira. Eu estava ali sentado, irmão, fiz a minha oração e clamei a Deus, que tinha 3 diáconos e um cooperador. Falei, Senhor Jesus, os 3 diáconos não vai levantar para atender, e nem o cooperador. Ele vai pedir para mim e eu não vou levantar, Senhor. Se o Senhor estiver na minha vida, se for da tua preparação de eu estar ali congregado, envia outro irmão de outra cidade que tenha ministério e vem aqui. Irmão, já estava chegando, já tinha cantado o hino do silêncio. Nisso chegou um irmão japonês e sentou lá, no banco do ministério. Ali saudou todo mundo. E ele era um cooperador de jovem de São Carlos, da cidade de São Carlos, onde mora muito parentes nossos lá. Eu falei, louvado seja Deus. E na hora para oferecer, o irmão veio oferecendo para os 3 diáconos, ofereceu para o cooperador de jovem, ofereceu para mim, eu falei, não. Ele falou, irmão, foi Deus que enviou o irmão aqui. Eu falei, não, irmão. Mas eu pedi para Deus enviar um irmão de ministério. Aí chegou o irmãozinho aí, ó. O irmão japonês, que eu não sei o nome dele. Eu tenho certeza, irmão. Ele está preparado para levantar e atender esse culto. E nisso o irmão cooperador entendeu e insistiu com o cooperador de jovem e levantou. Eu falei, louvado seja Deus. Iniciou o santo culto, e na testemunhança eu levantei e contei 2 obras para não perder tempo, porque tinha o irmão de fora também ali. Mas foi 2 obras que, irmão, a igreja se manifestou bastante. Deus desceu com a presença ali, irmão, e foi uma glória naquela igreja. E era uma igreja do interior, irmão, era uma igreja assim um pouco fria. Mas aquele dia lá, santo Deus, até o diácono de lá falou para mim, irmão Zé Luiz, depois desse testemunho aí, olha a igreja, irmão. Essa igreja nunca foi assim. Falei, não, irmão, falei, não. Falei, louvado seja Deus. Aí, irmão, para resumir, veio a palavra, uma palavra linda do japonês, que pregou muito, irmão, muito mesmo. Eu estou resumindo bastante para não perder tempo. E depois do culto, o diácono dessa cidade chamou nós para ir para a casa dele jantar. Então foi eu, os 2 diáconos que estavam comigo, e o cooperador, e a esposa do cooperador, né? E foi mais alguns irmãos. Eu sei que nós estávamos mais ou menos uns 10 irmãos ali, ou 12 irmãos, mais ou menos. Eu não contei. E nós fomos na casa do diácono, irmão, uma casona linda, bonita. Entramos na casa, sentamos na sala, e a cozinha era lá fora, irmão. Não era dentro de casa, era fora. Parecia uma varanda, e era a cozinha, mas enorme, irmão. Uma baita de uma mesona que acho que tinha mais de 20 cadeiras. Fogão de lenha. Coisa linda, irmão, coisa linda. Não dá nem para explicar para a irmandade. E quando nós chegamos lá, já tinha 3 irmãs fazendo a janta. E aí já estava no final, ela já tinha colocado os talheres na mesa, colocado alguns alimentos já, e faltava alguma mistura que estavam fritando. E pediu para nós sentarmos lá já. E nós sentamos na mesa da cozinha, irmão. E a esposa do diácono, ela estava ajudando nas frituras também.
né? E ela não foi congregar para poder fazer a janta para nós. Eu vi, irmão, por ela ver nós ali, tinha hora que eu via que ela saía do fogão, ia para a estante, irmão, pegava um pano e limpava o rosto, o olho. Foi a primeira vez, segunda vez, e aquilo criou em mim uma curiosidade, irmão. Porque quando eu vou num lugar, eu fico na comunhão, não é que eu fico olhando, eu fico prestando bastante atenção no movimento da Irmandade. Eu percebi que descia lágrimas do olho da irmã, e ela saía do fogão para não cair, ia até lá, pegava o pano e limpava o rosto. Bom, enfim, jantamos, né? Aí nós fomos para a sala. Sentamos no sofá, aí o diácono, o dono da casa, pegou uma cadeira e sentou do meu lado, porque o sofá já estava cheio, tinha bastante irmandade de pé ainda, porque a sala não era tão grande. E eu falei, tinha mais irmãs, né? Falei, as irmãs sentam aqui, né? Fica de pé. Falou, não, irmão, pode ficar em paz aí. E eu sentado perto do braço do sofá, irmão, e a irmã, elas não lavaram a louça naquela hora, porque nós tínhamos que orar, porque senão ia ficar tarde, né? Ela falou, pode deixar, irmão, que depois nós lavamos amanhã cedo. Aí, quando estava todo mundo reunido na sala, irmão, eu percebia que tinha algo ali que não estava bem. Que não estava bem. Estava faltando alguma coisa ali. Para mim ver a irmã chorando, tinha algo que não estava bem. Eu vi que tinha um jovem e uma jovem do lado. Mas eu olhava para a cara de um, para a cara do outro, eu falei, não é irmãos. Ou ele é filho do casal aqui, ou ela é namorada dele, porque ele tem a feição do pai dele. Então ele deve ser o filho. Eu falei, mas por que essa aflição tão grande dentro do meu coração? Mas eu não comentei nada, irmão. Não comentei nada. E ali, o dono da casa, o diácono, falou, irmão, vamos orar então? Para não ficar muito tarde para os irmãos, né? Porque é um pouco longe a cidade uma da outra. E ali, irmão, nós oramos. O irmão queria que eu atendesse a oração. Eu falei, irmão, não, irmão. O irmão abre a oração. Tem irmãos de ministério aqui, então fica a responsabilidade para os irmãos. E nós fica na comunhão, se Deus mostrar alguma coisa, depois nós passa para cada um aí, né, para a família. E nós ajoelhamos, irmão, e o cooperador começou a orar e apresentar a necessidade da casa. Conforme eu lhe orava, eu falava com Deus, Senhor, por que a tua serva chorava? Saía do fogão, ia limpar o rosto. O que está acontecendo aqui, meu Deus? Será que tem algo diferente aqui que está faltando? Será que é um filho que eles têm, que não está aqui, e eles tinham o prazer de ver os filhos dele aqui? Bom, isso era a minha conversa com Deus, sobre mais um filho que não estava ali, na minha mente. Eu vou amplificar. O irmão terminou a oração e começou a perguntar para cada um se alguém tinha alguma coisa.
Irmão, eu estava na comunhão ali ainda, mas esperando que alguém falasse alguma coisa a respeito da minha vida também, né? Eu na comunhão, irmão, eu fechava meu olho e ficava bastante na comunhão para ver se Deus me mostrava alguma coisa. Porque na oração eu falei, Senhor, será que é um filho deles que não está presente aqui? Será que está acontecendo alguma coisa? E quando eu falei e pensei nisso aí, irmão, pô, irmão, perdoa. Me veio em mente, irmão, Deus me trouxe claramente, como eu estivesse vendo a Irmandade na sala. O Senhor me mostrava uma mata bem fechada, e no meio dessa mata, o Senhor me mostrava um jovem amarrado. E já fazia 4 dias que ele estava amarrado ali. E nós congregamos no sábado lá. Irmãos, e eu peguei e falei para a irmã, a dona da casa, a hora que a irmã estava cozinhando, eu vi que descia lágrimas dos teus olhos e você ia até o estante para limpar o olho, o rosto, né, irmã? Você fez a janta com tanto amor, tanto carinho, recebeu nós com tanto amor, tanto carinho, mas tem uma coisa que está doendo dentro do teu coração, né, irmão? No seu também, no diácono que estava do meu lado. Você também recebeu nós com alegria, com felicidade, preparou a janta também, nos convidou, mas dentro do teu coração tem uma tristeza grande, irmão. Essa tristeza que está no vosso coração, tanto do teu irmão, e como da irmã, e como do filho, está faltando um filho aqui. E Deus me mostrou aonde que ele está, irmão. Ele foi sequestrado, não foi? Já faz 4 dias. E Deus me mostrou ele amarrado no meio da mata, numa árvore. Porque amanhã os bandidos vão ligar e vão pedir o resgate para vocês. O que Deus está dando aqui, irmandade, o adversário ele não vai ter poder para ligar aqui para receber, para pedir resgate. Deus vai trabalhar de outra forma. Irmã, eu não sei quem ele é, não vejo ele. Eu só vejo ele amarrado numa árvore. Né, Jonatas? É você que está amarrado, né, Jonatas? Irmão, não sabia de nada. Quando eu falei Jonatas, irmão, o Senhor tomou aquela irmandade em choro. Em choro. Eu tive que parar de falar um pouco até calmarem. Eu falei, irmandade, não chorem mais. O Senhor chegou primeiro. Irmã, a irmã falou com o teu filho por esses dias. Ela falou, não, irmão. Desde quarta-feira ele saiu do trabalho, não veio para casa. E a gente não tem notícia. A gente liga no celular, não atende, só dá ocupado, está desligado. Eu falei, a irmã tem o desejo de falar com ele, irmã? Tenho, irmão, tenho. Falei, irmãos, isso daqui não é o homem, é Deus. Olha o que Deus vai fazer, não é esse homem aqui não. É Deus que vai tá dando uma ordem. Eu peguei meu celular, irmã,
Eu só liguei ele, não digitei número, não digitei nada. Eu só digitei para ver a tela. E coloquei no meu ouvido, falei, a paz de Deus, irmão Jonatas. E do outro lado ele respondeu, amém, amém. Eu falei, ô irmão Jonatas, estamos aqui na tua casa, tem mais ou menos aqui 10, 12 pessoas. Nós jantamos, mas estamos achando falta de você. E dava para ver o choro, irmão, do outro lado. Eu falei, irmã, fala com o teu filho. Fala com o teu filho, irmã. E ela pegou e falou, filho, é a mãe. Irmãos, ali ela não chorava, ela gritava, porque o filho respondia do outro lado. Mãe, eu fui sequestrado. Faz 4 dias que eu estou aqui amarrado numa árvore, sem comer, sem beber. Eles vêm aqui, mãe, só fala que amanhã, no domingo, eles vão ligar para vocês para pedir o resgate. Aí a mãe falou para ele, não, filho, eles não vão ter poder para pedir resgate, porque Deus não vai deixar. Olha o que Deus está fazendo, meu filho. O irmão pegou o celular dele, não sabe nem o teu nome, não sabia, nem o número do seu celular. Ele só pegou o celular e falou a paz de Deus, irmão Jonatas. E você respondeu, não respondeu? Eu falei, respondi, mãe. Quem que é esse irmão? Esse irmão é o irmão Zé Luiz. Ele mora lá em São Paulo, na cidade de Boituva. Ele está aqui em Bitinga, fazendo a casa do filho dele. E a mãe chorava. E o pai, quando ouviu isso, irmão, desmaiou do meu lado, desmaiou. Aí os irmãos pegaram ele, levaram para o quarto, na cama, deitaram ele. Eu falei, mandado, fica na comunhão. Foi um baque que deu nele, por ele saber que o filho está amarrado, e tudo isso que Deus está fazendo aqui. Mas ele vai ficar bem, daqui a pouco ele vai estar junto conosco. Mas vamos clamando a Deus. Vamos clamando a Deus. Levou mais ou menos uns 5 minutos. Ele veio na sala. Aí a irmã falou bastante com o filho. Falou até para o filho que o pai passou mal, mas estava bem, já estava na sala. Aí a mãe veio com o celular. Eu falei, o irmão quer falar com ele? Quero, irmão. Aí o irmão falou com o filho também pelo celular. Chorou bastante. Aí ele me devolveu o celular e eu falei, irmão Jonatas, hoje é sábado, né? Já tá dando, já é mais de 11h30, vai dar meia-noite. Você crê que depois da meia-noite Deus vai enviar um anjo aí? Vai te tirar daí? Vai levar para uma casinha que ninguém sabe, essa casinha não existe. Mas é Deus que vai mandar o anjo te tirar e levar numa casinha bem simples. Porque aí no meio do mato não tem casa. Mas é o que Deus vai fazer na tua vida. E depois, quando acontecer, você vai contar para os teus pais se é verdade ou não. Que Deus vai enviar um anjo aí. Eu falando com ele ainda, irmão, já tinha passado da meia-noite. Ele falou, irmão, está chegando um senhor aqui. Ele está com um facão na mão e já está cortando as cordas de mim. Está cortando as cordas. E que vai me levar para a casa dele. Eu falei, então vai em paz. Vai em paz. Ali, irmão, quando a família soube que apareceu um senhor que cortou a corda dele e estava levando ele para a casa dele, que nem em casa, irmão, era o anjo de Deus que apareceu ali. Ali todo mundo ficava contente, irmão. Um abraçava o outro, chorava, dava glória, aleluia, manifestação de línguas. E foi uma coisa linda, irmão, linda demais, demais.
Eu falei, Irmandade, está tudo em paz, o teu filho está ali, está solto. Amanhã ele vai chegar aqui. Viu? Lá para meio-dia ele chega aqui. Mas não vai vir de carro não, viu, irmã? Vão trazer ele numa charrete. Numa charrete. Olha, irmão, que Deus faz. E fomos embora, se despedimos, irmão, deixamos alegria na casa. Ele com a esperança que o dia seguinte já ia ver o filho, né? E aí me levaram para a casa do meu filho, tudo. E quando foi mais ou menos, irmão, isso já era no domingo, umas 4 horas da tarde, o diácono que Deus recolheu, que me levou lá, o diácono dessa cidade ligou para ele e falou, irmão, agradece a Deus, pede por irmão Zé Luiz, agradecer a Deus, que o meu filho chegou são e salvo, que pegaram ele, cortaram a corda, levaram ele para uma casinha bem simples. Ele tomou um banho de bacia. O senhor lá fez que ele tomou um banho de bacia, arrumou um colchãozinho para ele, ele deitou, dormiu, e quando ele acordou, o senhor estava lá, com o cafezinho pronto numa mesinha, um pãozinho caseiro. Irmão, se não tinha casa lá, como é que pode aparecer essas coisas? Se não é Deus, irmão, é os anjos de Deus na terra. E depois ele contou tudo para o pai. Tudo para o pai. Quando o homem chegou na esquina, porque o pai morava na esquina da rua, quando ele chegou na esquina, o irmãozinho convidou ele para entrar e falou, não, a minha missão é até aqui. A minha missão é até aqui. Quando ele pulou da charrete, então, irmão, que ele abriu o portão, que ele olhou para trás, cadê a charrete? Ele correu para ver na rua, não tinha mais ninguém na rua, irmão. Daí ele chegou em casa, abraçou a família, contou tudo o que aconteceu. Aí o pai falou para ele, você sabe aonde você estava? Para nós poder agradecer a esse irmão, essa pessoa que foi te socorrer lá. Ele falou, pai, será que é algum homem, algum irmão, ou algum anjo? Porque quando eu desci da charrete, eu olhei para trás e não vi mais a charrete. Ele falou, mas você sabe aonde é que você estava? Sei. Aí ele chamou a polícia, irmão, foi com a polícia, né? Aí levaram, ele foi, irmão, certinho, mostrou aonde ele estava, e falou, pai, a casa que ele me levou tem que descer, é um trilho, não dá para entrar com carro, tem que andar a pé. Ele me levou, tinha umas plantações de banana, a casa dele era do lado da plantação de banana, tinha até galinha. Mas quando ele chegou, irmão, não tinha casa nenhuma. A plantação de banana estava lá, mas a casa não tinha. Então, irmão, são obras que, para a gente contar, é difícil. O povo crê no milagre desse. É por isso que eu não conto para ninguém. E nunca contei na igreja, porque nem todos estão preparados para crer. A não ser que a gente pegue as pessoas e leva lá na cidade, na casa do irmão. Aí é diferente. Mas, irmão, aquele que não crê num testemunho, não crê na palavra. Isso pode ter certeza, irmão. Porque o testemunho, ele é feito pela palavra, não é pelo homem. E quem faz é Deus. Esse milagre está lá, irmão. Numa cidade chamada Nova Europa.
Meu pai foi criado lá. Depois de muitos anos, quase 60 anos, eu tive nessa cidade aonde meu pai foi criado. Foi nessa cidade que Deus fez esse milagre. Então, para isso, é uma alegria muito grande na minha alma, irmão, né? De ver Deus trabalhar. É só Deus, irmão. Não tem outra pessoa que possa fazer esse milagre. É só Deus. Então é isso que eu tinha que contar para a Irmandade. Para acrescentar um pouco a nossa fé, irmão. Nós temos que ter fé e esperar em Deus. Por mais sofrimento que eu estou passando em cima de uma cama hoje, por mais sofrimento, tem dia que acaba as forças, tem dia que não, nem a fé parece que aparece mais, tem dia que dá um desânimo, não dá vontade mais nem de viver, irmão, de tanto sofrimento que eu passo em cima de uma cama. Mas não importa. O que importa é que nós contemplamos um milagre. E são muitos milagres que Deus fez. Irmandade me perdoa porque foi meia hora contada, 31 minutos. Mas é o jeito que eu conto, irmão. Tem que contar ele praticamente completo, porque se for para contar por lado, aí que não dá para entender a obra mesmo, né? Então é por isso que está um pouquinho longe. Eu agradeço a Deus por essa força, que Deus abençoe toda a Irmandade. Deus seja louvado. Muito bem, né, irmãos? Os irmãos ouviram aí o testemunho, né, irmãos? Glória a Deus. Ouviram na comunhão, deram glória, né, irmãos? Deus abençoe, meus queridos irmãos e irmãs. A santa paz de Deus. Se inscreva nesse canal. Deus abençoe a todos.